ouvir a voz do Salvador. O nosso trecho de hoje é o Salmo 119, 89 a 96. Salmo 119, 89 a 96. Nesse dia, eu faço mais uma reflexão, aquilo que nós chamamos de devocional, é uma palavra ao coração, não é uma palavra dura, nem uma palavra acadêmica, é uma devocional, é uma palavra ao coração, é a gente ler o texto com o coração, tá? Salmo 119, versículos 89 a 96. Diz assim a palavra do Senhor: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu, a tua fidelidade estende-se de geração em geração. Fundaste a terra e ela permanece. Conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Não fosse a tua lei ter sido meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por eles me tens dado vida. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. Os ímpios me espreitam para perder-me, mas eu atento para os teus testemunhos. Tenho visto que toda a perfeição tem o seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Vamos ler o versículo 89, depois vamos ler o versículo 94 e o 96 juntos, 89, 94 e 96, vamos lá? A tua fidelidade estende, desculpa, 89, vamos lá? Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Sou teu, salva-me, pois eu busco os teus preceitos. E por último, tenho visto que toda a perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Irmãos, nós tivemos há alguns meses uma experiência maravilhosa, né? De ouvir aqui o pastor Renato Sanumá, aquele indígena que pregou aqui sem camisa, com as roupas características da sua aldeia, e eu tive a oportunidade de encontrar com o Renato lá na aldeia Sanumá, na divisa com a Venezuela, e nós tivemos a festa, e o Renato chegou com o grupo dele, quase 2 dias a pé na mata, para chegar no lugar da festa, e ele chegou com aquele grupinho pequeno de pessoas ali, e eu não tinha ideia, eu vi na hora que ele estava chegando de um lado assim, que ele chegou na mata, e eu não tinha ideia de que estava conhecendo um grande homem de Deus, Renato Sanumá, grande homem de Deus, um homem que se converteu lá na aldeia, um homem que tem pastoreado um grupo de Sanumás, que foi discipulado pelo Mimica, um missionário que a gente participa do ministério dele aqui há alguns anos, e o Renato veio aqui à cidade, esteve na Jocum para fazer um curso durante um período, e veio aqui num domingo e pregou aqui, e esse sermão está aí no canal da igreja, né, do YouTube da igreja. Essa semana ainda passei ele para um pastor, e fiquei pensando, como é que aquele rapaz pode dar uma palavra tão cheia de conteúdos? Ele nunca estudou num seminário, ele nunca estudou numa escola fora da aldeia, ele citou vários versículos aqui de cor, e depois eu fui conversar com ele, e ele falou para mim que para ele é mais fácil decorar do que ler. Então ele bota o filho para ler, ele lê muito pouquinho na língua, e ele é mais fácil para ele decorar do que ler. E depois eu fui perguntar para o Mimica, ele tem todo o Novo Testamento decorado, porque lá na aldeia ele não tem muita coisa para fazer, então ele vai ler a palavra de Deus. E aí ele pregou aqui o tempo todo, e a palavra resumida do Renato para nós é assim: ou a gente aprende a amar, querer e obedecer a palavra de Deus, ou a gente vai viver uma vida cristã pobre, medíocre, miserável,
Ou a gente aprende a fazer da palavra de Deus aquilo que ela verdadeiramente é na nossa vida, ou nós vamos viver derrotas sobre derrotas. É impressionante quanto algumas pessoas elas vivem uma vida tacanha, limitada, espiritualmente limitada, e elas conseguem gastar horas e horas para poder avaliar onde é que estão os problemas da igreja, onde é que estão os problemas das pessoas, onde é que estão os problemas do mundo. Ela consegue até parar para falar dos próprios problemas, mas elas têm dentro de casa a palavra de Deus, o alimento perfeito, e não tomam posse desse alimento. Eu lembro que quando nós estávamos conversando no final do ano para definir temas, no outro ano, para definir tema para o ano passado, uma das conversas foi sobre isso, né? A gente queria de alguma maneira estimular a igreja a se apegar mais à palavra, a ler mais a palavra, a buscar um pouco mais a palavra, a não ter a Bíblia como uma espécie de amuleto em casa que fica expulsando espírito ruim. Antigamente as pessoas tinham isso, né? Acreditavam que se a Bíblia ficasse aberta no Salmo 91 dentro de casa, não vinha nenhum espírito ali. Agora a gente já passou isso um pouco, mas outras pessoas acham que a Bíblia é alguma coisa para a gente trazer na igreja. Agora a gente nem traz mais a Bíblia, né? Basta o São celular. Se nós trouxermos o São celular, está resolvido o nosso problema, porque lá no nosso celular também já tem Bíblia, e a gente vai tratando a Bíblia como alguma coisa de só menos importância. E aí, o Renato trouxe aquela palavra para nós aqui, e aquela palavra tem ecoado no meu ouvido até agora. Porque por que algumas pessoas vivem vida cristãs tão medíocres? Porque não se apegam na palavra de Deus. Não se apegam na palavra de Deus, não buscam a palavra de Deus, não leem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, não se interessam pela palavra de Deus, não têm amor pela palavra de Deus, e isso é grande parte da igreja, para não dizer a maioria. E eu não estou falando só da nossa igreja aqui não, eu estou falando da igreja evangélica no geral. A igreja evangélica no geral não tem apego à palavra de Deus, a sair do culto no domingo e durante a segunda, a terça, a quinta, a sexta, outro dia se apegar à palavra de Deus. A gente aqui no Brasil especialmente, que a palavra de Deus é muito à vontade, muita gente, a palavra de Deus fica num cantinho lá, aí depois está com um casamento ruim, não sabe por quê. Os filhos estão vivendo distantes do Senhor, não sabe por quê. A forma de viver em família está ruim, não sabe por quê. Os conflitos no trabalho, o mau testemunho lá fora, o desânimo, o coração está frágil, está tendo que arrumar desculpas e mais desculpas para poder justificar sua frieza espiritual, não sabe por quê. Porque esquece-se da palavra de Deus. Então, o salmista faz esse salmo, eu já falei, o Salmo 119 é uma poesia longa. Cada trecho desse que nós lemos é uma palavra do alfabeto hebraico. Ele começa com aquela palavra do alfabeto hebraico, mais ou menos como os nossos acrósticos aqui no português. Esse trecho aqui, ele está falando sobre esse poder da palavra e a fragilidade humana. Ele vai exaltar o quanto que a palavra é poderosa e o quanto que nós somos frágeis. As nossas coisas são frágeis. Por isso a gente precisa fazer, porque parece em vários momentos que a gente inverte isso. Parece que nós nos achamos tão poderosos que a gente não precisa da palavra. Nós somos tão bons, para que eu vou ler a palavra amanhã? Se eu já sou suficiente, por que é que eu tenho que buscar a palavra de Deus? Se os meus projetos, eu sou bom, eu consigo levantar de manhã e eu consigo tomar decisões, então eu não vou precisar da palavra de Deus. Para que eu vou ler a palavra de Deus? Qual é a necessidade que eu tenho de ler a palavra de Deus? Então, eu sou bom. Quando eu não leio a palavra, eu fico passando a ideia para mim mesmo que eu sou forte e que a palavra de Deus não é tão boa, então eu deixo ela num segundo plano. O salmista faz o contrário. Primeiro, ele vai falar sobre a eternidade da palavra. O versículo 89 diz assim: para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. A tua fidelidade estende-se de geração em geração.
fundaste a terra e ela permanece, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Olha, é bom a gente lembrar uma coisa, quando nós falamos da palavra de Deus, nós não estamos falando da Bíblia só enquanto livro, nós não estamos falando de um conjunto de palavras que foram colocadas de acordo com regras gramaticais, tudo de acordo com seu tempo e seu momento, não estamos falando apenas disso. Quando a gente fala da palavra de Deus, a gente está falando do Deus da palavra. Quando eu amo a palavra de Deus, é porque eu amo o Deus da palavra. Quando eu me apego à palavra de Deus, eu estou me apegando ao Deus da palavra. Quando eu sou indiferente à palavra de Deus, eu sou indiferente ao Deus da palavra. Quando eu não dou importância à palavra de Deus, eu não dou importância ao Deus da palavra. E portanto, se eu quero medir um pouquinho como é a minha relação com o Deus da palavra, é só parar para observar como é a minha relação com a palavra de Deus. E o salmista para no primeiro momento, quando ele vai falar da palavra de Deus a partir daquele atributo de Deus que é a eternidade. E ele chama a atenção que a palavra de Deus é eterna. A palavra de Deus é eterna, portanto ele está falando de alguma coisa absolutamente superior àquilo que nós estamos acostumados a pensar e a meditar. Quando nós pegamos a Bíblia, quando nós lemos a Bíblia, não estamos lendo uma coisa desse tempo, não estamos lendo uma coisa desse momento, nós estamos lendo alguma coisa que sai do coração do Deus eterno. A palavra de Deus é eterna, a palavra de Deus, ela é firmada no céu desde a eternidade. Então, quando eu estiver lá na minha casa, e eu tiver a oportunidade de pegar um texto da palavra de Deus, e ler esse texto da palavra de Deus, eu estou lendo algo eterno, algo que um dia foi colocado numa regra gramatical, algo que um dia foi expresso numa língua, mas eu estou falando de algo eterno, eu estou falando de algo que passa de geração a geração. O salmista para poder falar dentro desse princípio de dizer assim, a tua fidelidade estende-se de geração a geração. Desde que o mundo é mundo, a palavra de Deus criou. O texto depois vai chamar a atenção no versículo 91, conforme os teus juízos, assim tudo se mantém até hoje, porque ao teu dispor estão todas as coisas. Porque o Senhor fundou a terra e ela permanece. Um dia, o Senhor resolveu criar. Para criar, Ele disse, a Bíblia disse, e disse Deus, haja luz, e houve luz. Porque a partir da palavra de Deus, tudo foi criado. De geração em geração. E agora, a Bíblia diz que de acordo com os teus juízos, de acordo com a tua vontade, de acordo com aquilo que é o querer do Senhor, tudo acontece. O meu coração então precisa parar em algum instante para perceber assim, qual é a qualidade dessa palavra. Essa palavra é eterna. Eu estou falando de algo superior, porque eu estou falando de algo eterno. Eu gosto de museu. Eu acho o museu uma coisa linda. Cada vez que eu vou no museu eu me emociono, porque eu fico pensando assim, caramba, aquela caneta foi usada lá pela a princesa Isabel, né? Eu fui lá em Petrópolis, aquilo foi usado pela princesa Isabel. Eu fiquei encantado numa cidadezinha que eu fui, lá que tem os muros que cercam uma cidade. Eu tinha muita vontade de ver isso, um muro que cerca uma cidade, e eu pude andar em cima dos muros que cercam aquela cidade, e alguém estava contando que no ano 700 e alguma coisa, os soldados ficaram lá fora, invadiram depois de meses aquela cidade. Aí o cara diz assim, naquela praça ali foram mortas muitas pessoas por causa da guerra, porque a cidade estava se defendendo. E aí a gente parar lá naquela praça e pensar, caramba, isso aqui no ano 700 e pouco, teve guerra aqui no entorno desse poço, um poço de boca bem grande assim, que era um poço comunitário. E a gente pensar, quando vai lá no Peru e olha aqueles negócios e fica pensando, meu Deus, um dia eu coloquei a mão em cima de uma pedra
que era usada para sacrifício de humanos. E eu fiquei emocionado, porque eu estava colocando a mão, e na hora que a gente pega a palavra de Deus, a gente pega alguma coisa que é eterna. Quando o meu coração não é mais capaz de sentir emoção na palavra de Deus, é porque eu não entendi qual é o papel que ela tem. Quando o meu coração não é capaz de vibrar, porque eu li a palavra de Deus. Eu estava vendo uma missionária que esteve lá na China, e ela estava falando daquelas reuniõezinhas que faz nas casas, onde as pessoas não podem carregar a Bíblia, boa parte dos textos são decorados, e faz como se fosse uma reunião social, e tem que estar tudo pronto para que, se chegar alguém meio desconfiado, você disfarça como se estivesse numa festinha. E aí alguém vai ler a palavra. No momento de ler a palavra é uma emoção, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus é eterna. Irmão, você percebe isso? Você entende o quanto que a gente gasta tempo com o que é temporário? Você entende o quanto que eu, o quanto que você, o quanto que quantas pessoas se dedicam profundamente ao que vai acabar? Eu vou contar um segredo aqui. Esses dias eu fui comprar 2 pneus para o meu carro, porque eu tenho que comprar 4, mas não deu para comprar 4. Eu fui comprar 2. Ainda bem que o Valdinei, aliás, nós temos um grupo hoje da igreja que foi lá para a congregação, né? O pastor Cristiano está por aqui, mas foi para a congregação da ceia, e uma célula daqui foi para lá. O Valdinei estava lá. Ainda bem que o Valdinei me indicou um lugar lá de um pneuzinho mais barato. Mas peba, mais simplesinho, R$962. 2 pneus. Eu tenho que comprar mais 2. E vai acabar. A gente gasta muito com o que acaba. Nós gastamos tempo, nós gastamos dinheiro, nós dedicamos o coração, dedicamos nossos sonhos com o que vai acabar. Eu resolvi construir um negocinho lá para passar final de semana lá. E agora o Manuel veio falar comigo que vai começar a construção lá. Ele falou para mim que é para comprar agora amanhã 100 sacos de cimento para fazer o negócio lá, o alicerce. Vai acabar. Mas a gente gasta tempo e dinheiro e sonho com aquilo que vai acabar, e a palavra eterna de Deus muitas vezes é relegada ao último lugar na nossa casa e na nossa vida, e nós vamos colher o resultado disso. A gente colhe o que planta. Segunda coisa, o texto nos chama a atenção, além da eternidade da palavra, o texto nos chama a atenção da fragilidade da nossa vida, da fragilidade das nossas alegrias. Ele diz assim: não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Nunca me esquecerei dos teus preceitos, visto que por ele me tem dado vida. Aqui o salmista, como ele está fazendo uma poesia, ele faz uma brincadeirinha de palavra muito interessante, né? Primeiro assim, sabe aquela pessoa que diz assim: fulano, você tem que viver. Ei, você tem que viver, tem que fazer aquilo que dá prazer, aquilo que te dá alegria. E o salmista diz assim: rapaz, se o meu prazer fosse o prazer dos homens, se o meu prazer fosse aquilo que os homens acham que dá felicidade, se o meu prazer fosse aquilo que os homens acham que é bom, se a minha vida fosse aquilo que os homens acham que é vida, eu estaria perdido. Porque o prazer gerado pelo homem, ele destrói o próprio homem. Aquilo que nós chamamos de vida é, na verdade, uma espécie de antivida, porque elas tiram a qualidade da nossa vida todos os dias. E aí o salmista diz assim: se o meu prazer não tivesse sido a tua palavra, eu já teria sido engolido pelo meu sofrimento. Se o meu prazer não estivesse na tua lei, eu já teria morrido na minha angústia. Eu nunca vou me esquecer dos teus preceitos, visto que por ele me tens dado vida. Senhor, eu sei que a vida que tem dentro de mim
não é essa vida biológica. Essa vida biológica o cachorro também tem. Essa vida biológica o ímpio também tem. Essa vida biológica qualquer ser urubu que passa lá perto de casa tem. Essa vida biológica, ela é muito pouco. A vida que brota dentro do nosso coração não é gestada pelo pecado, não é gestada pelo prazer, não é gestada por aquilo que nós somos capazes de produzir. O Brasil está se organizando, né? Eu tenho um casal de amigos, eles são empolgadíssimos com o carnaval. O carnaval para eles é a vida deles. O carnaval para eles é a alegria deles. Eles gastam dinheiro, eles gastam emoção, eles gastam sonho nessa vida deles. O salmista para e fala assim: Senhor, eu nunca vou deixar a tua palavra, porque o que tem gerado vida na minha vida é a tua palavra. Irmãos, isso faz a gente parar para meditar um pouquinho, não faz? O que é que tem gerado vida lá em casa? Lá em casa tem a minha sobrinha, a gente está meio que ajudando a criar uma sobrinha, né? E eu tenho falado com ela porque eu quero estabelecer algumas horas só para ela. Porque se deixar, ela fica assistindo uns videozinhos no YouTube lá, o dia inteiro. Aqueles videozinhos é para fazer propaganda de boneca. Porque a boneca fala lá, né? A boneca fala, a boneca vivencia, a boneca conta história, e a criança fica encantada com aquele negócio, porque ela fica doida para comprar uma boneca daquela. O que é que tem gerado vida na minha família? O que é que tem gerado vida no meu casamento? O que é que tem gerado vida na criação dos meus filhos? O que é que tem gerado vida? O salmista diz assim: o que tem gerado vida na minha vida é a tua palavra. Eu nunca vou me esquecer da tua palavra, porque a tua palavra tem gerado vida na minha vida. Hoje de manhã nós estávamos estudando aí com jovens e estávamos estudando sobre a vontade de Deus, e uma das coisas que a gente estava falando é essa vontade de Deus que vai sendo trabalhada no nosso coração a partir da nossa comunhão com a palavra. A gente tem comunhão com a palavra, e porque tem comunhão com a palavra, tem coisa que a gente já sabe qual é a vontade de Deus, porque a gente já conhece a palavra, porque a palavra me diz, porque eu li a Bíblia ontem, porque a palavra de Deus gerou alguma coisa dentro da minha vida, porque eu tive um mover diferente, porque eu experienciei a palavra de Deus. Eu nunca vou me esquecer da tua palavra, porque a tua palavra tem me gerado vida. Porque se eu fosse depender dos prazeres ditos pelo homem, eu já teria morrido. Meu prazer está na lei do Senhor. O salmista diz, ainda mais, né? E na sua lei medito de dia e de noite. E para terminar, o salmista diz assim, que aquilo que me autentica como filho de Deus é o amor à palavra. Olha, a gente que é crente mais velho, a gente era de um tempo que as pessoas olhavam assim pela roupa e concluía se a pessoa é crente ou não, né? Pela roupa dava para perceber se era crente ou não. Lá, como a gente era lá do povo do Nordeste, o meu pai já falava, se via alguém de crente igual o Cleibon de terno ali, né? Meu pai já falava assim, de terno é doido, crente ou cantador de repente, né? Porque estava de terno lá naquele lugar, não tinha ninguém de terno lá. Quando aparecia era cantador de repente, ou então doido, ou então crente. Porque crente andava de terno, porque crente usava saia comprida, cabelo comprido, porque crente era barbeadinho, porque crente era arrumadinho, porque a gente tinha um formato para crente. Se alguém quisesse conhecer crente, era só olhar para a roupa dele. Era mais ou menos como se ele olhasse para Deus e dissesse assim, ó Deus, eu sou o teu, porque eu me visto assim. Deus, o Senhor sabe que eu estou num aperreio medonho, o Senhor sabe que eu estou numa agonia doida, o Senhor sabe que eu estou precisando muito de ajuda, e o Senhor sabe que eu sou teu. Dá uma olhadinha para mim. Olha o meu perfil, eu sou teu. Senhor, eu sou teu, porque eu vou à igreja todos os domingos, eu sou teu.
Senhor, eu sou o teu. Dá uma olhada lá no meu relatório financeiro. Eu entrego o meu dízimo. Senhor, eu sou teu, eu sou teu. O salmista aqui, ele fala uma coisa diferente, né? Ele fala: eu sou teu, salva-me. Senhor, eu estou aperreado, salva-me. Os ímpios estão olhando, tentando me matar, tentando me perder. Então, Senhor, olha para mim. Eu sou teu, eu estou precisando de ti. Sabe o que que diz? Sabe o que que testifica que eu sou teu? Não é minha roupa, não é o meu dízimo, não é o fato de eu frequentar a igreja. O que diz, o que caracteriza que eu sou teu, é que eu busco os teus preceitos. O que caracteriza alguém pertencer a Deus é a vontade que tem dentro dele de buscar a palavra de Deus. O que caracteriza alguém como crente é o fato de que ele ama os preceitos do Senhor, ele ama as coisas de Deus. Eu estou atento para os teus testemunhos. Senhor, eles estão querendo me matar, mas eu estou atento aos teus testemunhos. Aqui vai uma dica, irmãos, para os pais. Diga para os pais: se preocupe em ensinar os teus filhos sobre a coisa mais importante que você pode ensinar aos teus filhos: amor à palavra. Tem pai que faz uma questão de ensinar que filho bom é filho que fica calado dentro da igreja. Aí ele fica beliscando o menino na igreja, porque tem que ficar quieto, porque tem que não sei o quê, porque tem que não sei o quê, porque tem não sei o quê. E aí durante a semana vive uma vida absolutamente distante de Deus. Aí o filho não entende. Ele entende o que é silêncio na igreja. Ele não entende o que é amor à palavra de Deus. Porque o que o filho precisa ver no pai e na mãe é que eles amam a palavra de Deus. Ontem nós tivemos uma comemoração e aí eu vi a filha falando, né? A filha deu a palavra lá: a maior herança que meus pais podiam me dar era o respeito e o amor a Deus. Se a gente não quiser fazer é porque nós não quisemos fazer, mas que os meus pais me deram foi. Gente, amor à palavra de Deus. Amor à palavra de Deus não é roupa, não é igreja, não é dízimo, não é cântico, é amor à palavra de Deus. É quando os filhos puderem olhar para os pais e falar assim: eu sei que os meus pais amam a palavra de Deus, e portanto os meus pais amam o Deus da palavra, porque quem não ama a palavra de Deus, não ama o Deus da palavra. Então o salmista para falar assim: irmãos, existem coisas de Deus e existem coisas de homens. Se vocês entenderem a eternidade da palavra de Deus, se vocês entenderem a transitoriedade das coisas humanas, e se vocês aprenderem a se caracterizar pelo amor às coisas de Deus, vocês vão poder dizer assim: eu posso olhar para a palavra de Deus e louvar ao Senhor dizendo: tenho visto que toda perfeição tem seu limite, mas o teu mandamento é ilimitado. Eu tenho visto, Senhor, eu tenho visto muita coisa perfeita, mas tenho visto na perfeição muito limite. Mas quando eu olho para a tua palavra, a perfeição não tem limite. Eu tenho a perfeição na minha casa, eu tenho a perfeição à minha disposição. A gente fica vendo os irmãos aqui de Gideões se esforçando a beça, dando dinheiro, tempo, reuniões, planejamento, viagens, as coisas mais absurdas, para poder levar a palavra. Quando a gente olha o Renato Sanumar lá no meio daquela floresta densa, apaixonado pela palavra, vir aqui e falar para nós: gente, cuidem da palavra na família de vocês, na casa de vocês, na vida de vocês. No dia que nós chegamos lá na casa do seu João, lá no Lago do Uruapiara, que aliás nós vamos lá
Um grupo daqui já está planejando que vai. Quem quiser ir agora está à disposição. O barco, o caçote lá está à disposição, né? Lá de Humaitá. A gente pega o barco em Humaitá, anda 22 horas. Aí chega lá, no outro dia. Chega a sair daqui na sexta-feira depois do almoço, voltar segunda-feira, a gente está de volta aqui, lá no Lago do Uruapiara. Quando chega lá no Lago do Uruapiara, eu vou apresentar para você o seu João. Simples, simplesinho, que mora lá num lugar que parece que a gente nunca vai chegar, de barco. Quando chega lá e pergunta assim: seu João, o que aconteceu na sua vida? Ele diz assim: um dia eu estava aqui e Deus chegou no meu porto e entrou na minha casa e transformou a minha vida e a vida da minha família através da palavra de Deus. O seu João lá no Lago do Uruapiara, o Renato lá nos indígenas lá da beira da Venezuela, da fronteira com a Venezuela. Essa palavra tem qual lugar na tua vida? Essa palavra tem qual lugar na vida da tua família? Esse é o lugar que Deus tem na nossa vida. Eu queria convidar você para falar para o Senhor qual é o lugar que Ele tem e qual é o lugar que a palavra dele tem na tua vida. Vamos falar? Cada pessoa ora e fala com o Senhor.